Patrícia Lenharo de Arapongas, no Paraná. Em qual categoria de espírito a maioria da humanidade se encontra? Você vai ver isso no livro dos Espíritos. Vamos lá, para responder sua pergunta, ô Patrícia, vai na pergunta número 105. Todos podem ir na pergunta 105 do livro dos Espíritos. 7ª classe. Está esta pergunta inserida na ordem dos espíritos imperfeitos, os espíritos mais primitivos do que qualquer outro. Acharam aí? 7ª classe. Espíritos neutros. Não são nem muito bons para fazerem o bem, nem muito maus para fazerem o mal, inclinando-se tanto para um como para outro, e não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Condição vulgar da humanidade. A condição comum da humanidade é esta. Espíritos neutros, que são bons de dia e ruins de noite, ou bons de noite e ruins de dia. Bons quando tudo vai bem e ruins quando a coisa fica preta. São os que compõem a maioria da humanidade. Espíritos neutros. Portanto, espíritos que estão no nível imperfeito, na 3ª ordem de espíritos. Tá bom? Obrigado pela sua pergunta. O que mais? Patrícia Lenharo de Arapongas. Gostaria de saber se é verdade que estamos passando por uma transformação de nossas células genéticas e que por causa disso sentimos os efeitos colaterais, de vez em quando desagradáveis. Dizem que é normal esses efeitos. Se for verdade, é para podermos acompanhar a adaptação das crianças cristal e outras? Patrícia Lenharo. Bom, Patrícia, vamos separar algumas coisas. Deixa a pergunta inteira na tela, por favor. Vamos separar algumas coisas. Primeira delas é que nós não acreditamos nessa questão de criança cristal, criança índigo, criança abobrinha, chuchu ou bananeira. Isso não é uma visão da doutrina espírita. Isso é uma invenção de psicólogos americanos que só têm feito um péssimo serviço no endeusamento de crianças que estavam talvez precisando de castigos e que estão sendo tratadas como pré-deuses. Criança, na visão espírita, é um espírito em evolução que precisa de educação. Ah, mas não estão reencarnando crianças melhores? Eventualmente sim. Mas se você for no capítulo 18 da obra A Gênese, você verá quais as características dos espíritos da nova geração. Lá estão explicitadas quais são as características de espíritos que agora são crianças ou já se tornaram adultos e que fazem parte da nova geração. Eles têm a precocidade, são precoces, mas têm uma espiritualidade inata. Ele tem uma inclinação para as coisas espirituais. Não é para o espiritismo, para as coisas espirituais. Então, se o seu filho é precoce, se ele é um gêniozinho, e o que ele mais gosta de fazer é amarrar bombinhas de mil no rabo do gato, ele não é uma criança índigo. É uma criança que precisa de cadeia. É uma criança que precisa de disciplina, para que não precise de cadeia depois. Ai, meu Deus, mas ele fala cada coisa. Hoje em dia a criança já nasce falando da mulher bananeira, da mulher melão, da mulher melancia, porque o pai e a mãe não fazem outra besteira a não ser assistir o que não presta. Então a velocidade da comunicação agilizou muito o despertamento infantil. Também falam palavrão logo cedo, maliciam as coisas desde os primeiros raciocínios, aprendendo com os adultos. Não significa que eles sejam mais evoluídos. Bom, agora, existe por aí como é comum em todas as épocas, não é? Um movimento que fala
que nós estamos passando da terceira para a quarta dimensão, e que vai haver um aumento de vibrações, e que as nossas células vão ter que vibrar num outro padrão, e é isso que faz as pessoas às vezes se sentirem, está transformando. Então alguns recebem mensagens de ET, outros recebem mensagens de entidades que dizem que são esse, que são aquele, que são aquele, que são aquele. Nós não dizemos que isso é mentira, mas também não queremos dizer que é a pura verdade. Nós respeitamos. Naturalmente existem espíritos amorosos que nos querem alertar, que nos querem dar, não é, um novo entendimento das coisas. E a doutrina espírita tem feito muito esse papel porque nos está dizendo que é com a melhora do nosso sentimento, do padrão dos nossos pensamentos, que nós construiremos para nós uma atmosfera melhor. Agora, não se trata pura e simplesmente de um negócio mecânico. Não, minhas células vão melhorar, porque assim eu vou continuar na Terra. Não. Quando nós falamos sobre, nós fizemos um programa falando sobre isso, a questão em que voltagem você funciona, 110 ou 220, nós estávamos falando sobre a transformação dos motores na Terra, comparando que aqueles que não se adequarem a uma vibração mais elevada, mas é uma adequação moral, uma adequação espiritual, uma adequação de conceitos interiores e vibrações. Eles não vão poder funcionar no motor, numa outra rede, numa vibração diferenciada, num padrão novo. Mas isto é uma questão que nós usamos a expressão 110 e 220 para fazer as pessoas entenderem. Não para dizer que, é porque agora os raios cósmicos vão entrar no nosso corpo e vão mudar o nosso gene, o nosso DNA, etc, etc, etc. É um pouco de, eu acho que uma fantasia saudável, não uma fantasia de levar a pessoa para o sanatório, mas que é preciso a gente tratar disso com menos, uma crendice menos assim, mística, se nós somos espíritas ou gostamos da visão espiritual, e entendermos isto como algo que está vinculado à nossa vibração interna, ao nosso estado de ligação com princípios nobres, como Jesus nos disse. Nós tivemos pessoas, e eu falo isso por coisas que já aconteceram, e não me refiro aqui a você, viu, Patrícia? Ana Paula, por favor. É Josana. Então coloca na tela para mim aqui, por favor. Não é a Patrícia de Arapongas? Tá, a Josana de Macaé. Ela que fez a pergunta. Então pode parar, Ana Paula, deixa a pergunta para mim.